Graça e paz, queridos em Cristo Jesus. Hoje, quinta-feira, né? E quando chega a quinta-feira, tu sabe, tem live com o pastor Paulino, né? Estamos aqui na igreja Renovar em Cristo e queremos transmitir uma palavra de Deus para você. Hoje temos uma temática sensacional, tá? E queremos agradecer por você já estar conosco, né? Participando dessa live. Muitas pessoas já fazem muito tempo que estão junto conosco, outras estão chegando agora, e você, né, que está pela primeira vez nos assistindo, Deus do céu, com as suas mais ricas bênçãos, na ação do nome de Jesus, supra as suas necessidades e trabalhe profundamente na sua vida. É o que desejo eu, pastor Paulino, e o meu amigo Miller, o homem responsável por levar essa live até você, né, e o grupo de comunicação aqui da Igreja Renovar em Cristo, né, na pessoa da irmã Ana. Amém? Bom, eu quero ler para vocês e para nós, que vai servir de embasamento, naquilo que nós pretendemos falar hoje. Livro de Jeremias, o profeta chorão, capítulo 50, versículo 5, que diz assim: acerca do caminho de Sião perguntarão e para ali dirigirão os seus rostos. Virão e se ajuntarão ao Senhor numa aliança eterna que nunca será esquecida. A NVI, que é a nova versão internacional, ela diz assim: vinde, unamo-nos numa aliança eterna. E sabe sobre o que nós vamos falar? Aliança de casamento à luz das Escrituras. Gostou, Miller? Aprovado? Show de bola. Veja bem, o que Deus faz? Deus toma duas pessoas que vêm de criações diferentes, né? De etnias diferentes, valores, percepções da vida, o que mais? Entendimento, visão de futuro, realização, de lares diferentes, e Deus, pelo seu amor, une. Primeiro, aquele despertar de um para com o outro, né? Aquela atração, de repente, visual, física, logo depois, paixão, de repente, um namorico, noivado, casamento, filhos. Aí está instituída um casal e uma família. Bom, para a maioria de hoje, até dentro das igrejas, é difícil entender o significado bíblico, tá, da aliança. E também, sabe o que? O peso da responsabilidade que se reveste e representa esse acordo, né, que há na aliança, na união entre um homem e uma mulher, que é firmado no Senhor. Tá? A Bíblia diz que o Senhor trouxe a Eva para o Adão, apresentou para o Adão gostou, e o que João disse? Adão disse: doravante, de agora em diante, desse momento em diante, ela será ossos dos meus ossos e carne da minha carne. E também a palavra de Deus fala: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Bom, vamos para a definição, para ficar assim entendido. Vamos lá, para nós entender. Vamos para 3 momentos distintos. Primeiro, vamos para a definição do que é um contrato. O que seria um contrato? Ela representa um acordo de vontade entre as partes interessadas, a fim de criar, olha só, obrigações e estabelecer o conteúdo dela, o conteúdo do contrato, alinhando interesses das partes no objeto do contrato. E esse correspondente pode ser preço, acordo ou então um ajuste. Veja mais, o contrato, meu amado, ele pode ser temporário ou ainda quebrado, quando uma das partes não cumprir as cláusulas firmadas. Porém, nessa cláusula, entre as partes que firmaram o contrato, pode ter
que a pessoa que quebrou a cláusula, não cumpriu, né, pagar alguma coisa para que o outro não tenha perdas. Ainda mais quando se trata de negócio, comprar uma casa, um carro, ou então emprestar um dinheiro, avalizar, coisas assim do gênero. E o que é o pacto? O pacto, tá? Essa palavra pacto, ela provém do latim pactum, e é usada para referir-se a uma espécie de contrato ou acordo que existe entre duas ou mais pessoas. Quando essas pessoas resolvem de fazer um pacto, né? Tá entendendo? É também uma convenção entre pessoas ou com um grupo maior, que convencionam alguma coisa na sociedade, num bairro, numa casa, na vida de uma família, numa etnia, tá? É um entendimento que eles têm, um acordo, uma união, um trato, um compromisso, tá? Um negócio, uma convenção, é algo combinado entre eles, um contrato, um convênio, uma aliança, fusão ou até um laço. Ufa, quanta coisa, né? Falando neste tal de pacto. Veja bem, todo casal deveria pensar nisso. Quando eu achar que o amor está acabando, preste bem atenção, quando eu, marido, esposa, tá, achar que o amor está acabando, prometo lembrar-me de todos os motivos que me fizeram amar você quando eu te vi a primeira vez. Gostou, Miller? Ó, veja só, tá vendo? Quando eu achar que o amor está acabando, oh meu Deus, faz-nos lembrar de o que é e qual foram os motivos que nos levaram a amar um ao outro. Marido, mulher, mulher e marido, macho e fêmea, desde o primeiro dia que nos vimos e nos encontramos e decidimos que alguma coisa interessante tinha o marido para contribuir com a esposa e a esposa com o marido, a ponto tal de, sabe do quê? Fazer uma aliança. Então falamos de contrato e de pacto. Agora veja bem, agora vamos para a aliança, que ela é um pouco mais longa. O que é uma aliança? É um compromisso alienável embasado em, está sob bases. Tu faz uma aliança e tem que ter uma base, tem que ter um marco, tá? Ela está embasada sobre amor, amor, lealdade, tem que ser leal. A Bíblia diz, não seja desleal para com a mulher da tua mocidade. Sobre fidelidade, tá? Sobre honra, honrar a outra pessoa. Dedicação, dedicar-se em amor, em carinho, em cuidado. Em doação de vida de um para com o outro. Eu lembro-me, há alguns anos, fomos aqui pertinho, acho que era Guatambu, não, Caxambu, fazer um trabalho, se não me falha a memória, lá na Igreja Batista. E quando lá falávamos e ministravam, eu e a Marilene, que a gente vai fazendo um ping-pong, um toma a palavra, o outro, e estamos nessa modalidade, nesse modo de ministrar. Eu pedi, escuta, você ama a tua esposa mesmo? Dá um sinalzinho aí. E os irmãos, amém, uns fizeram positivo, você colaram a cabeça. Mas você ama a ponto tal de que se ela precisasse, você doaria um rim para ela? Você doaria a tua medula espinhal, parte do líquido medular? Sim, doaria. E tinha um irmãozinho assim, eu perguntei para ele, tu querido, tu doaria? Um irmãozinho já de idade, né? Mas imagina, pela minha vete eu faço qualquer coisa, dou mesmo. Passou um tempo, aí um dia fomos fazer um outro trabalho na Igreja Batista ali do Colato. Falar nisso, Igreja Batista, um abraço para os irmãos lá do Colato, da Igreja Batista. Um irmão veio e disse, pastor, você lembra aquele irmãozinho idoso, moreno, assim, que você fez a brincadeira lá, se você ama tanto a ponto de dar um rim?
Pois não é que a esposa dele precisou, irmão, e de uma hora para outra os médicos disseram que um rim dela já Elvis. E daí ele doou um rim dele e a irmãzinha, graças a Deus, se recuperou, está vivendo, se cuidando e tem sido uma bênção. O que é isso, meu amado? É lealdade, dedicação, doação de vida de um para com o outro. Porque há um princípio bíblico nisso, irmão Miller. Serão dois numa só carne. E não tem como. O braço está machucado e o esquerdo está rindo, brincando. Não tem como tu ter uma dor no joelho, né? Ou quebrar uma perna, um braço e o resto está feliz. Todos os membros sentem a dor, sofrem, padecem, tá? Ainda que a dor é mental, mas veja bem, aqui nós temos o entendimento do que é ser dois numa só carne. E daí o que mais que nós podemos falar, meu amado? Tá? Porque esses dois são unidos até que a morte os separe. A vida é dois até que a morte os separe. A vida individual já não é mais prioridade. Já não é mais prioridade. Tá? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, eu creio que no versículo 33, 34, a palavra de Deus fala assim, ó, o solteiro cuida das coisas da vida, quer dizer, das coisas particulares suas. E o casado cuida de agradar a sua esposa. De igual maneira, a mulher cuida das coisas dela, das coisas de mulher, na sua particularidade, da vivência. E a casada de como agradar o seu marido. Por isso, meu amado irmão, que a individualidade não é mais prioridade. Não é mais só o Paulino. Não, agora tem Paulino e Mari. Não é mais o Miller e a... Como é o nome da esposa, Miller? Camila. E a Camila. Não é mais só o Miller. Agora é Miller e Camila. Camila e Miller. Agora é Mari e Paulino. É dois numa só carne. Tá? A vida dois, compartilhada e comum do lar. Viver as coisas do lar. Tá? E essa passa pela seguinte, tá, prioridade. Porque serão dois numa só carne. E diria um filósofo português, né, o tupiniquim português, o vento que venta cá, venta lá. Tudo que se refere à esposa tem que também passar pelo marido. Alegrias, tristezas, dores, necessidades, tudo. Tudo que passa na vida do marido também tem que passar na vida da esposa. Porque é dois numa só carne. A aliança, amado, é uma entrega. Você se doa, você se entrega. Você não é mais teu, você não é mais tua. Agora você, mulher, é dele, do seu marido. Você, homem de Deus, marido, agora é da sua esposa. É claro que na nossa particularidade, no nosso caráter, continuamos sendo o que somos. O Paulino continua sendo Paulino, a Mari continua sendo Mari. Mas nós estamos atrelados um ao outro. A igreja, o que a igreja é? A igreja é a noiva de Cristo. E essa noiva de Cristo espiritual, ela está ligada a quem? A Cristo, o nosso Senhor, o noivo. Já lembra a parábola das 10 virgens? Quando o porteiro grita, eis o noivo. E as virgens prudentes vão ao encontro do noivo. Para serem o quê? Dois numa só carne, tá? Dois num só espírito. E aí é quando o meu interesse pessoal nessa particularidade doação deixa de ser mais importante e agora a vida compartilhada torna-se o quê? Prioridade. Perdão. Toda a realização da minha esposa tem que ser minha.
Tudo aquilo que me realiza tem que ser também dela. Deu para você entender? Não existe mais um meu. Não existe mais o eu. Existe o nosso e existe nós. Dentro da aliança, tendo Deus como aquele que acimenta, cola, gruda-nos como duas folhas inseparáveis. Tá? A partir da aliança, os dois compartilham tudo. Tudo. Inclusive, o que antes era separado, tá? Agora é unido. Segundo o retrato de 1 Coríntios, eu vou ler. 1 Coríntios, no capítulo 7. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 7, e no versículo 4. O que diz lá? Olha só. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. Isso no relacionamento íntimo. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Quer dizer, quando se trata disso, da sexualidade, o marido tem que satisfazer sua esposa e a esposa tem que satisfazer o marido. Isto está previsto na aliança de Deus para ambos. Tá? Na aliança não existe mais a divisão. Não, tem o nós, tá? Nós formamos uma aliança, tá? E um outro estamos ligados. Ela nele e ele nela. Estão juntos para constituírem o quê? Casal, uma família. E sabe para quê, meu amado? Refletir a glória do amor de Deus, porque o Senhor disse: amai-vos, tá? Multiplicai-vos, povoai a terra, dominai-a, sujeitai-a. Então nós estamos no topo da cadeia alimentar. Nós somos a coroa da criação de Deus. Somos os racionais sobre a face da terra. E essa graça Deus nos deu. Temos ainda perante Deus que o casamento é uma aliança, né? Previsto. Tá? Eu vou ler Malaquias, lá no Velho Testamento, o último livro da Bíblia, o Malaquias, no capítulo 2, e no versículo 14, vamos ver lá o Malaquias, que no hebraico é o Malach, né? O Malach 2,14 diz assim: pergunte por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Veja aí, o Senhor é a testemunha entre homem e mulher, mulher e homem. No que? Na nossa aliança. Porque quando lá adiante, pode ser do padre, pode ser do pastor, da pessoa que vai oficializar o casamento, e vira de frente um para o outro, e um fica segurando a aliança, né? E o homem pega a mão da esposa e coloca a aliança no dedo esquerdo e diz: com essa aliança eu te desposo diante do Senhor, diante do ministro e diante das testemunhas. E eu prometo amá-la, honrá-la, me dedicar a ti, amar-te, estar junto contigo todos os momentos, na alegria, na tristeza, na luta, na tribulação, na beleza, no perder a beleza, tá? Até que a morte nos separe, tá? Aí se compõe o quê? Uma aliança. E aqui se usa o termo berit, berit em hebraico, para uma aliança de sangue. Aliança de sangue. E de profunda responsabilidade, atrelando-se, unindo o quê? Duas vidas. Provérbios, capítulo 2, e o versículo 17, diz assim: que deixou o companheiro da sua mocidade
e se esqueceu da aliança com Deus. Há uma aliança, tua, homem, há uma aliança, tua, mulher, entre você e teu marido, e tendo Deus como testemunha, tá, desta aliança. E nós vemos lá em Ezequiel, o casamento é visto como uma aliança de Deus, na alegoria do livro de Ezequiel. Vamos achar aqui o Ezequiel, no capítulo 16 e no versículo 8. Passando eu por ti olhei, e vi o teu tempo, era tempo de amores, de paixão. Estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri você da tua nudez. Dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sobre a minha vida, aliás, tu ficaste sendo minha. Olha só, então te lavei com água e enxuguei-te do teu sangue e te ungi com óleo. Que coisa maravilhosa, meu irmão, essa alegoria de Deus falando com Israel, mas podemos usar como alegoria do casamento, da união do homem e da mulher. Amém? Homem e mulher. Deus faz um pacto, tá? De união. De união. Tá? Uma aliança é uma doação, também é uma posse. Me lembro que há tempos atrás fizemos um curso, eu e a Mari, e não me lembro o nome do curso, porque já muitas coisas, estou com a HD lotado, se vão. Mas eu me lembro que no dia que nós fomos receber o certificado e que fomos falar alguma coisa para os casais, a saudação era o seguinte: eu sou o Paulino da Mari, e ela dizia, eu sou a Mari do Paulino. O que significa isso, irmão? Posse. Assim como quando tu aceita Jesus na sua vida, você não é mais teu, porque agora tu tem um Senhor chamado Jesus. De igual maneira no casamento. Agora eu sou da minha esposa, e a minha esposa é minha. Deu para você entender? Aí Deus fez um pacto de união, tá? E esta vista como um casamento entre Jeová e Israel. Então veja bem, meu amado, nós temos aqui a definição do contrato, do pacto, tá? E nós temos da aliança. Agora a pergunta é o seguinte, tá? Quais são os componentes desta aliança? Quais são os componentes dessa aliança? Veja só, às vezes não usufruímos das bênçãos de uma aliança porque não entendemos realmente o que é essa aliança. Nós não entendemos que o próprio Deus se relaciona conosco por meio das alianças e pactos. E olha, elas são o quê? Inquebráveis. Elas são inquebráveis. Quero chamar a tua atenção para o livro de Isaías, capítulo 54, no versículo 10. Diz assim, embora as montanhas se desviem e os outeiros tremam, contudo meu amor constante não se desviará de ti, nem será removida a aliança da minha paz, diz o Senhor, que se compadece de ti. A aliança não será removida. Até quando? Até que a morte separe. Até que a morte separe. Hoje ainda estávamos falando com a minha esposa, lá na hora do almoço, e ela falou de uma amiga nossa que ela perdeu o esposo, né? Perdeu o esposo. E aí ele tinha preparado lá uma chácara com vários animais, entre eles ovelhas. E ela sofrendo muito,
né? O apego, o amor, o carinho. Tem casais sim que tem uma química espiritual, se é para dizer que tem química espiritual, uma unidade. E uma noite de muita chuva e relâmpago, ela começou a ouvir o balido de uma das ovelhas lá no aprisco, né? E ela disse, eu vou ter que ir lá ver o que tem esta ovelha. Pegou um guarda-chuva, colocou as galochas, né, as botas de borracha e foi. Chegou lá, a ovelha estava para dar cria. E daí ela disse, meu Deus, o que há de ser? O que há de ser? E aí ela ligou para uma amiga dela que veio lá com as luvas, ajudou ela a dar cria, o animal da cria. E quando ela ajudou a puxar o bebezinho, né, a ovelha, né, ela resbalou e caiu no meio do lodo e no meio lá do estrume das ovelhas, aquela mistura. E ela ficou caída com aquela ovelhinha no peito, ainda com a placenta. Tá? E naquele momento ela começou a chorar e disse, Deus, por que isso, Deus? Por que tu levou meu marido? Senhor, a nossa vida agora que nós ia ficar junto, agora que nós ia usufruir um pouco, te servir, coisa e tal. E ela chorou muito. De repente, Deus falou com ela e disse, minha filha, mas e quem disse para você que eu ia dar ele para sempre para ti? Eu dei o tempo necessário para que você conhecesse ele, usufruísse dele, tivesse uma filha. E agora levanta do teu estado caído e lembra-te do que eu te ensinei através dele e toca a vida. Ela disse que aquilo encheu o coração dela, ela se colocou de pé e disse, pois eu vou gerenciar isso aqui pelo braço do Senhor no meu braço e eu vou fazer o melhor que eu posso, como que se meu esposo estivesse aqui, porque é vida que segue e sigue la pelota. Então veja bem, meu amado, é o que fala aqui no livro de Isaías. E o casamento é uma dupla aliança entre você e o seu cônjuge. E os dois com Deus. Os dois com Deus. É um compromisso que assumimos quando nós fazemos os nossos votos. E esse juramento define o pacto de livre e espontânea vontade. E é acatado e estabelecido por Deus. O pastor pergunta para os noivos, é de livre, espontânea vontade que vocês venham até mim, ministro da palavra, para mim unir vocês dos laços do matrimônio, estabelecido na palavra e por Deus? Eles dizem sim. Na hora da troca das alianças também pergunta lá, Paulino, é de livre, espontânea vontade que tu aceita Marilene como sua única esposa, para amar, honrá-la, isso, aquilo? Aham, troca aliança. De igual modo, pergunta para minha esposa. Então, o que é? É o componente da aliança, é justamente isso. E o que a Bíblia diz? Que Deus é o testemunho dessa aliança. Malaquias capítulo 2, 14 e o versículo 15. E Deus não quer que a infidelidade, o abandono, que tem muita gente abandonando, tem muita gente presente no lar, mas que já abandonou os sentimentos, o amor, o carinho, o apoio, a atenção, o desejo de realização da sua esposa há muito tempo. O camarada acha que por dar roupa, calçado, comida, perfume, né, um carro, isso, aquilo, ele está sendo bênção. Não, tua esposa quer tua presença, ela quer você, ela casou contigo, ela não casou com carro, ela não casou com os luxos hipotéticos, ela casou contigo, tá? E não quer que a traição venha fazer parte desse relacionamento. A irresponsabilidade do homem que não assume o seu papel dentro do lar, como cabeça do lar. Cabeça tem que ser pensante, tem que ter equilíbrio, e tem que mandar sinal positivo, necessário aos membros do corpo, para que cada um tenha o quê? A sua função de vida. E tampouco menos exista o quê? Espancamento, que é um caso de
Maria da Penha e polícia. Lesões corporais prevista no Código Penal. O anel de ouro posto no dedo um do outro simboliza o quê? Pureza, força e união do Senhor. O marido diz, com esse anel te desposo. E ela diz, com esse anel eu te aceito como meu marido. De agora em diante, aonde tu fores eu irei. Aonde tu deitares eu deitarei. Aonde tu comeres eu comerei. O teu Deus será o meu Deus para sempre. Que coisa linda, hein, gente? E daí no Antigo Egito, entendia-se que se uma pessoa colocasse, né, um anel no dedo, no quarto, né, dedo, né, da mão esquerda, né, primeiro lá na direita, ou amarrasse um couro, tecido ou metais, ouro, prata, cobre, né, seria o Senhor via aliança do seu amado e da sua amada. Por isso que o quê? A aliança. Essa aqui já tem 42 anos que estamos aí junto com a Dona Mari, né, minha esposa, minha namorada eterna. E assim surgiu o anel, o objeto de casamento da aliança. Amém, Miller? Graças a Deus. Eu creio que, amados, você entendeu esta parte que nós estamos falando sobre aliança como um concerto, né? Como um pacto, como uma aliança e como um contrato entre marido e mulher, tendo Deus como testemunha, unindo-os até que a morte os separe. Amém? Espero que Deus edifique você com essa palavra. Se você gostou, deixa aí seu like, né? E pode passar para outras pessoas também. Amém? Que Deus te abençoe. O fim de semana está chegando aí e eu quero que Deus cubra você com o seu santo sangue e a palavra de Deus esteja sobre a sua vida. Não se esqueça, aqui na Renovar em Cristo, nós temos culto no domingo, 8 da manhã, 10 horas da manhã, reunião dos obreiros, né, para um afinamento de ideias, 3 da tarde, jovens, 17 horas, culto normal, e às 19h30, o culto da família. Amém? Venha, participe conosco. Ah, e quero te lembrar, não esqueça, nas terças-feiras, 19h30 às 20h30, o culto nas mãos de Deus. Muitas pessoas, quando estão numa dificuldade, né, passando por uma tribulação, dizem assim, coloca na mão de Deus, deixa na mão do Senhor. Então venha na terça-feira, 19h30, 20h30. Coloque na mão do Senhor. Nós vamos estar orando, clamando, intercedendo, com imposição de mãos. E o Senhor cura, liberta, abre portas e dá vitória. Amém? Um beijo no teu coração. Até quinta que vem.